Tem a Rafaela com 21 anos e a Júlia com 19 anos. Uma fase totalmente diferente, elas querendo a independência delas, fazendo faculdade, trabalhando. A gente acaba tendo uma vida um pouco diferente. Começando a criar asas, como a gente diz, né? Muito diferente. É isso que você comentou, Rê. Então, eu sou mãe do Arthur, de 13 anos, e da Aurora, que tem 1 ano e meio. Então, estou vivendo 2 fases, né? Estamos aí com uma bebê, descobrindo, explorando, fazendo as suas pequenas artes, né? Sem medo de nada. E o Arthur descobrindo aí uma nova fase, né? Então, ele está em uma transição. Em alguns momentos, como tem a irmãzinha, ele quer ser mais criança. Em outros momentos, ele tá super adolescente. Então, são 2 momentos bem diferentes, né? Eu falo que a gente pode ter uma casa de milionários sem precisar gastar comum. Eu trago lá no escritório, porque hoje até os milionários se preocupam com o investimento que eles estão colocando. Bolo mesmo de maçã hoje. Aqui nós temos 3 maçãs, tá? 2 delas com casca e a casca da terceira maçã que tá aqui embaixo dessa daqui cortada. Vou colocar aqui dentro do nosso liquidificador. Estamos iniciando um episódio novo da nossa história, gente. Como vocês podem ver, o nosso cenário hoje está completamente diferente e é isso mesmo. A Agência Prospere, junto com a Toque e Retoque, estão começando um projeto hoje. É o Cozinhando com a Toque e Retoque. Seja muito bem-vindo e fique com a gente até o final, porque hoje nós vamos te ensinar a fazer uma receita deliciosa de bolo de maçã, acompanhado de um bate-papo incrível com a Denise, que hoje é gestora dessa loja, com a Aline, né, ela que é comercial aqui também, e com a arquiteta Carol, ela que também, além de arquiteta, tem, né, uma curadoria linda de peças para mesa posta e é mãe, né? E hoje nosso assunto é assim, os desafios de conciliar a maternidade com a nossa vida profissional. E esse vai ser o nosso palco do nosso podcast. Então, vem com a gente. Meninas, muito obrigada por abrir as portas da Toque e Retoque para esse projeto. Obrigada por topar essa loucura. Nós agradecemos, Renata. Nós estamos muito felizes por te receber aqui nesse momento tão especial. Nós, mães que nos dividimos entre o nosso trabalho e nossa família, nossos filhos. Obrigada, Carol, por ter aceitado também esse desafio, por estar aqui conosco hoje, trazendo essas peças tão lindas para mostrar, né, quanto que o amor, o cuidado também pode ser expresso através de uma mesa, né, através desses cuidados que a gente sabe que é tão importante. Sim. Às vezes a gente não consegue todo dia, mas um dia ou outro poder fazer isso para os nossos filhos, esposo, né, família, é tão especial. Obrigada. Eu me sinto muito honrada de unir tudo que eu amo, né? Que é mesa posta, né? Bate-papo, conversa, tá numa loja gostosa que eu acredito, né? E falando sobre arquitetura, sobre interiores, que a gente ama, né? Aline, você foi a primeira, né? Que topou esse desafio lá quando eu vim visitar aqui a loja a primeira vez e compartilhei. Você já falou assim, vamos? Na verdade, eu acho que desafio é uma palavra que me impulsiona. A Toque, ela é um grande desafio que veio, né? Então, quem consegue mudar de estado e trazer o seu emprego, né? Eu consegui. E hoje a Toque, ela é a realização de um sonho. E mais uma vez, né? Estamos realizando junto contigo a inauguração desse espaço que acolhe tanto os nossos clientes, as pessoas que aqui chegam, mas que nós vamos inaugurar de fato, né? Contigo aqui. Então, é um prazer muito grande ter conosco. E nós somos 4 mães, né? Olha só que demais, né? Cada uma vivendo a sua fase, vamos dizer assim, da maternidade. Eu acho que seria bastante importante a gente falar sobre isso, porque eu entendo que no início da maternidade os desafios são bem maiores do que depois. Só que o depois vem aquela coisa, né? Nossa, mas parece que eu imaginava que meu filho seria diferente, eu imaginava um caminho diferente para ele. E aí, como que a gente consegue colocar tudo isso na balança e gerar um equilíbrio? Para que nem os nossos filhos tenham que viver algo para sanar os nossos sonhos, porque a gente sabe que isso também acontece. E aí a gente tem que mediar para não frustrar eles nesse sentido. E ao mesmo tempo a gente também tem que dar essa estrutura para eles poderem crescer saudáveis e sonhando sempre. E eu queria que vocês pudessem compartilhar. Primeiro, vocês são mães de quem? Qual é a idade dos filhos? Vamos começar por aí. Então, eu sou mãe do Arthur, de 13 anos, e da Aurora, que tem 1 ano e meio.
Então, estou vivendo duas fases, né? Estamos aí com uma bebê, descobrindo, explorando, fazendo as suas pequenas artes, né? Sem medo de nada. E o Arthur descobrindo aí uma nova fase, né? Então, ele está em uma transição. Em alguns momentos, como tem a irmãzinha, ele quer ser mais criança. Em outros momentos, ele tá super adolescente. Então, são dois momentos bem diferentes, né? Bom, eu tenho duas meninas, mulheres já, digamos, né? Estou numa fase um pouco diferente da Aline. Eu tenho a Rafaela com 21 anos e a Júlia com 19 anos. Uma fase totalmente diferente, elas criando a independência delas, fazendo faculdade, trabalhando. A gente acaba tendo uma vida um pouco diferente. Começando a criar asas, como a gente diz, né? Muito diferente. É isso que você comentou, Rê. Os filhos são diferentes, né? E mesmo elas próximas, a idade é muito próxima uma da outra, totalmente diferente. Personalidades diferentes. Carol. Então, eu tô no meio termo, eu acho, da Aline, porque o meu vai fazer 5 anos no final do ano. Eu sou mãe de primeira viagem, né? E dizem que quando a criança vai chegando perto dos 5, a gente sente vontade de ter outro, né? É verdade. Não é? Eu não sei, mas eu Tá começando. E aí a criança já começa a dormir sozinha, né? Começa a dormir mais. E começa a ter aquela fase mais independente, mais gostosa, de demonstrar afeto, né? Essa fase é maravilhosa. Eles começam, né, a demonstrar mesmo que eles sentem, assim, e vai dando aquela vontade até de ter mais. E eu vou te dizer, tenho 2 também. Eu tenho o Luan de 17, tenho o Luiz Felipe de 14. Hoje, quando eu compartilhei com eles que eu ia estar aqui, o meu mais velho falou assim: mãe, fica tranquila, a senhora é a melhor cozinheira do mundo. Vai dar certo. Não precisa ter medo disso, ela faz isso todo dia. Mas o mais gostoso dessa fase deles mais adolescentes e chegando já na fase adulto é essa parceria realmente, né? Deles entenderem o teu momento. A minha mãe agora tá precisando de uma motivação, então eu vou motivar ela. Ou a minha mãe tá num dia que ela tá só estresse. Aí parece que naquele dia eles dão um jeito de tornar o dia mais leve, percebem. O meu filho percebe o dia que eu tô extremamente estressada, então ele já lava a louça, tem um andar. Não, e é incrível, né? É porque, na realidade, com eles mais com a idade, vocês vão passar por isso, vocês vão ver o que a gente tá falando, eles têm uma preocupação, né? Com o seu bem-estar, assim, diferente. Vejo pelas minhas meninas. Mãe, tá tudo bem? Não tá bem, né? O que aconteceu? Como é que foi teu dia? O que houve? É verdade. Eles se importam, né? É aquela coisa e nada mais gratificante, né? Os filhos preocupados, invertendo-se o papel, né? Nós É bem preocupados. diferente, assim, você tu mãe de mulher, De mulher, de mulher e ela mãe Só de menino. de menino, totalmente Então é diferente. até diferente também a criação, né? Como que a gente leva, né? Porque a mulher é muito parceira, né? Acaba sendo muito parceira da mãe depois, né? Sim, direto. E o menino é aquele... Eu falo que é o protetor mesmo. Eu também, tá? Vou dizer pra vocês assim que a hora que eu penso que eles estão chegando realmente na fase de me arrumar uma nora, chega a me dar um frio assim. Ela me falou esse dia. Ai, Estão preparadas? Nossa. eu fico nervosa, tá? Porque o menino, eu fui mãe adolescente, meninas. Eu fui mãe com 17 anos. Então nós somos mães juntos, eu também fui mãe aos 17. E aí o Arthur, ele veio e eu digo que... Eu falo isso pra ele, né? Eu digo, filho, tu me fez virar mulher. Então foi na vinda do Arthur que, assim, cresce, vai. E ele viveu processos comigo que a Aurora não vai viver. De conquistas, de desafios. Então eu vejo ele muito meu protetor. Muito. Se ele nota que eu não tô bem, ele cala, ele me abraça, né? E aí, mas como ele teve esse crescer rápido também, ele tem uma maturidade, ele acha que tem, né? Eles acham que eles têm. E ele já está começando, né, os interesses dele, afetivos. Então, quando eu penso sobre isso, eu comentei com a menina. Ele me disse, mãe, eu vou te arrumar uma cunhada, bem legal. Eu disse, não, meu filho, cunhada, é o teu tio que vai me arrumar. Como é que chama, então? E eu, tu não tá me falando de nora, né, Arthur? E ele rápido do jeito que é. Então assim, a gente começa a realmente pensar. E também, né, nós estávamos falando, assim, sobre os princípios cristãos, né? Aí a gente começa a conduzir, a orientar. Olha só, não é assim, é por aqui. Calma, eu entendo também, já tive a tua idade.
Mas são desafios gostosos, né? Eu pro meu, eu falo assim, e aí, você já tá orando pela tua esposa? Você já tá orando pela tua namorada, né? E aí eu vou orientando ele, falo assim, ó, oração é literalmente agir por fé. Então, pega todas as características que você acredita que seja para a esposa que você sonha em ter e anota. Faz um caderninho mesmo, faz ali uma listinha, checklist de tudo, né? Que você quer que a sua esposa tenha e começa desde já a falar com Deus sobre isso. Eu tenho certeza que Deus é um Deus muito bom, né? Eu tava falando sobre isso antes, que isso aqui foi um sonho pra mim e eu anotei isso, gente. Ai, Eu tava lá atrás, muito feliz, muito. De que um dia eu ia ter um programa culinário, né? Porque desde criança eu sempre assistia muitos programas culinários e aquilo enchia os meus olhos, o meu coração de alegria, eu ficava horas ali assistindo. Então eu falo, se você se comprometer e colocar pra Deus e falar com Deus todo dia, ele vai enviar, porque vai acontecer. vai acontecer, não tem como. Primeiro que as palavras têm poder exatamente por isso, porque é a forma da gente exercer a fé, né? E pensando nisso, né, nos desafios que cada uma teve aqui no seu momento de ser mãe, e eu queria que vocês pudessem compartilhar qual foi o maior desafio, assim, quando chegou o filho, e agora? Porque junto com o filho, gente, nasce uma mãe. Sim. Né? Às vezes as pessoas esquecem disso, mas nasceu um bebê, nasceu uma mãe também. Até ali a gente não tem noção do que é isso, né? Eu não tinha nenhum contato, assim, com bebê, com crianças na minha família. Acho que eu fui a primeira. O Murilo, ele é neto único, sobrinho único, sabe? Ele é a Nossa. única criança da família, assim. Então, para mim, foi tudo muito novo, assim. Eu nunca tive priminhos pequenininhos pra cuidar, irmãozinhos, sabe? Então, eu realmente tive que aprender a ser mãe com ele mesmo. Não sabia que a gente ficava tanto tempo sem dormir. O sono. Ai, e agora tá nessa fase de sono. Ai, nem é tanto, né? Gente, é assim. Sim. E é por um longo tempo, né, Carol? A gente muito pensa que vai tempo. ser por pouco tempo, mas agora tu comentou ainda com 5 anos, tu tá começando, dormir Agora é super 5 bem, tá anos, né? pensando. Cheguei a fazer aqueles cursos de sono. Esquece, boa notícia que a gente esquece, a gente quer ter outro. né? Exatamente. Quando começa os 5 anos, a gente, meu Deus, não, apagando assim, ai, que delícia. É maravilhoso. É porque daí começa a fase boa da maternidade, né? Que é começar a colher realmente os frutos, de ver eles aprendendo, crescendo, evoluindo todo dia. E chega na idade dos 5 anos, parece que todo dia eles chegam com uma novidade. Aí você fala assim, aonde que essa criança aprendeu isso? Eu não tinha essa impressão, mas eu também Não escutou isso. Nossa, sim. Mas as coisas vão descoberta acontecendo, dele. né? As coisas vão acontecendo. Eu lembro que, como eu fui mãe com 17 anos, eu tinha um irmãozinho, mas eu lembro de ter falado pra minha mãe, como que eu vou criar? E o meu criar não era no sentido financeiro, mas era no sentido de como é que se ensina a falar, como é que se ensina a andar. Me deu um... E agora, como vai ser? Mas a gente vai crescendo junto, né? A gente vai crescendo enquanto mãe, eu acho, junto com eles também, né? Desenvolvendo isso. Aline, na sua gravidez na adolescência, foi planejado? Foi um susto? Como que foi isso daí? Porque, assim, é importante a gente falar, porque eu tenho visto muitas adolescentes que hoje em dia engravidam nessa fase, mas elas acham que a vida delas acabou, né? Que a partir dali elas nunca mais vão conseguir realizar os sonhos, não vão conseguir ter a carreira que querem, não querem nada disso. E eu acho que a gente tá aqui e a gente pode dizer com toda certeza para elas que isso é uma mentira plantada na cabeça pelo mundo, porque um filho não é impeditivo de você conquistar as coisas. Não. Mas como que foi lá? nessa fase? Foi um choque, realmente, né? O Arthur, eu digo pra ele, foi um acidente, o acidente mais lindo da minha vida, né? Eu já namorava, mas ainda não tinha, né? Planos de engravidar. Engravidei dele e um mês antes dele nascer, meu marido perdeu o pai. Então, a gente começa a entender também que tem alguns propósitos, né? E ele realmente perdeu, assim, o chão e o Arthur veio, assim, né? Com esse sopro de vida na nossa família. Então, eu tive todos esses pensamentos, esses medos. Como que eu vou conquistar? Como que eu vou adquirir uma casa, um carro? Vou ter a minha habitação próxima dos 18 anos, né? Não vai dar. E eu posso dizer que foi um acelerador. A Denise me conheceu com 24, Mais ou 25 menos anos. isso. 5 anos. E eu já estava na minha casa, com o meu Arthur carro, pequenininho. o Arthur pequenininho.
No meu processo ainda, como eu era bem imatura e a gente teve algumas... Eu me divorciei do meu marido. Então teve um tempo ainda de mãe solo do Arthur. Por isso que eu comentei, ele é muito meu protetor. Ele viveu os sonhos comigo. Eu lembro quando a gente andava de motinho. E aí adquirimos o carro e aí a gente vibrou muito com aquele carro. Carro super popular, super simples. Mas para nós aquilo foi algo extraordinário, né? Porque realmente foram as conquistas que foram acontecendo. Então veio tudo. Tudo no tempo certo, né? As coisas foram acontecendo. Veio casa, veio carro, veio habitação. Veio a realização dos sonhos profissionais também. A Toque é um sonho profissional que foi sonhado junto com os diretores da loja, junto com a Denise. Então hoje a gente poder viver tudo isso é realmente assim, a certeza de que vale a pena continuar plantando, continuar sonhando, que as realizações, elas não são... o filho não impossibilita elas, né? Na verdade, acho que ele nos acelera, porque a gente quer cada vez mais, né? Eu acho que quando você fala sobre isso, é aquela história da motivação, né? O que é motivação? É um motivo para a ação. E depois que a gente vira mãe, a gente tem um motivo todos os dias para levantar Totalmente muda a nossa forma, muda nosso mundo, né? Sim. As nossas prioridades não somos mais nós, é o filho. A gente vive a vida da criança, do bebê pequenininho, e depois vai crescendo. Então é bem isso que é. A prioridade é outra, né? E nos dá força. Eu sempre digo, as meninas eu comento com elas. Sempre comentei, elas são minha força, né? Ai, não, mãe, tu é nossa força. Não, vocês são minha vida. Até hoje eu digo, né? Elas são muito carinhosas de beijar e abraçar. E me convive bastante com elas. A gente é muito próximas, somos muito próximas, sim, as três, né? E que nem a Carol comentou, por ser menina, tem aquela coisa assim, hoje em dia, nós saímos no sábado de tarde, é o nosso dia. As três meninas, né? Saímos para conversar, para tomar um chimarrão, né? Como gaúcha, né? Tomar um drink, sair para nos divertir, para rir, para conversar, para as lojas, para shopping. A gente decidiu que no sábado de tarde é a tarde das meninas, né? Da parceria, uma conversar com a outra. Então, isso é muito bom. A criança que cresceu ali veio junto com ela a amizade. Isso é muito bom. Eu disse pra Denise essa semana ainda, a gente estava conversando, e eu lembro que logo que eu conheci ela, nos nossos primeiros encontros, vamos comer uma pizza lá na Denise. As meninas, elas vinham se chegando, assim, na fase de adolescência mesmo, né? Vinham ficando pertinho. Eu sempre brinquei com a Deus, disse, elas são os teus pintinhos, né? Elas vinham ficando pertinho, assim, e isso é a tua maior riqueza. Eu sempre vi a Denise transparecer muito isso, e viver essa realidade com elas é muito lindo, assim, porque as meninas vão crescendo e essa mãezona também vai surfando a onda delas, assim, é muito lindo São fases. Vamos comemorar as vitórias, né? Imagina assim, são fases mesmo, né? Por exemplo, meu filho agora tá terminando o ensino médio e ele tá com... Tudo é em prol do término do ensino médio, porque eles vão fazer uma festa de formatura e tal, terceirão. Passei por dois terceirão. Então, são fases engraçadas. Já a Carol, acredito que o Murilo, né? Deve estar agora na pré-escola e aí vai passar pela primeira formatura dele, que é a formatura da pré-escola. Ano que vem, vai ser a formatura dele. E como que foi a inserção dele na escola, Carol? Você colocou ele com quanto tempo? É porque como ele é neto único, ele tem aquela... Ele é de zelo. É os avós paternos ou maternos que moram perto? Maternos. Ai, aí já viu, né? Então, aí a avó mora próximo. Então, todos os dias, ele acorda falando, hoje é dia de pra vovó? Hoje é dia de pra vovó. Todo dia sua avó. E ele todo dia leva alguma coisa pro carro com a esperança de ir pra avó depois da escola. Sabe? Então, ele não gosta de ir pra escola, ele gosta só de ir pra avó. Mas sobre o que eu estava falando, né? Só puxando um pouquinho sobre a motivação que os filhos nos dá, né? Filho não é impeditivo de nada, muito pelo contrário, né? Eles nos motiva todo dia, assim, eu brinco assim que eu e Marcel, a gente tinha missão, né? Tinha missão de prosperar e tudo mais, mas depois que veio o Murilo, a nossa missão, assim, de fazer acontecer, de prosperar, sabe? De impulsionar as coisas, o negócio foi, assim, tríplico. Sim. Por causa do filho, sabe? Então, e a gente aprende a ter gestão de tempo. Com certeza. Né? A gente achava que não tinha tempo pra nada. Não tem tempo, menino de corrida. Mal sabe, né? Se ela não sabia o que era ter tempo, né? Então a gente aprende a ter tempo, aprende a fazer essa gestão do seu tempo para realmente
fazer acontecer, prosperar e ainda ter tempo para a família, ter tempo para o filho, porque eles são nossa verdadeira motivação mesmo para Todos os tudo dias. acontecer. E é incrível como que muda tudo. E eu falo pra todo mundo, assim, meu filho também não foi esperado, foi um susto danado. E o meu primeiro casamento, infelizmente, ele não durou, foi um período muito pequeno. E aí, no meu segundo casamento, o meu marido, eu falo que nós éramos todos crianças, né? Ai, Todos crianças. Era eu criança, meu filho criança e meu filho não era criança, era bebê. E aí veio o meu esposo, né, o George, tá aqui com a gente nos bastidores, e que pegou 2 crianças e mais ele e falou assim, agora a gente vai fazer isso acontecer juntos, né? E aí isso foi também um alívio, né? Porque eu acredito que ser mãe solo não é fácil, a gente sabe que tem os seus desafios da de mãe solo, né? Sim. Sempre foi. Não. As meninas elas já tinham 7, 8 anos. 7, 8 anos, quando Aham. houve Quando a gente se separou, o pai Uhum. delas, e eu sempre tive muito cuidado com isso, para elas terem uma boa relação com o pai, né? E isso eu posso dizer que eu sou muito grata, né? Ele é um bom pai para elas, tem relação com elas, isso é muito importante para o desenvolvimento, né, do que elas são hoje. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado. Não, eu me separei, não deu certo, enfim, no primeiro casamento, mas o pai continua sendo o pai delas, né? Que demais. Eu sempre Isso é que cuidei é muito disso. importante, né? E, gente, antes da gente entrar na pauta do segundo assunto, nós vamos para nossa receita. Porque nós hoje, gente, nesse bate-papo lindo, nessa cozinha maravilhosa, a gente não podia deixar de não cozinhar, né? Mas agora, eu quero chamar a sua atenção, gente, para essa cozinha. Observa que nós estamos aqui papeando num espaço maravilhoso desse. Entre balcão e pia tem um espaço incrível, onde tem todos os móveis pensados e planejados, né? E eu queria que as especialistas, na verdade, de enquanto eu tô ali falando sobre os ingredientes, pudessem falar um pouquinho sobre isso, né? O quanto que uma cozinha pensada e organizada para facilitar o teu dia a dia pode te ajudar nessa nova fase da sua vida, que é a maternidade, né? Que a gente sabe que depois que a gente é mãe, a gente fica muito tempo na cozinha. Porque a gente come qualquer coisa, mas os nossos filhos não. O cuidado A que nós gente temos. fica muito mais saudável, eu acho, né? Depois que a gente tem filho. E passa muito mais tempo na cozinha, porque daí tem que fazer toda aquela parte da introdução alimentar, sim. né? A gente quer que a lembrança de infância dele seja brócolis e não bisnaguinha, como foi a nossa. A gente quer que eu seja muito saudável. Então, eu pode lembrar assim, ai, minha infância é miojo, não. A infância deles é maçã, é banana, então é isso que a gente... E a cozinha, né, ela vem ali sendo repensada nesse espaço com o crescimento da família, né? Então a gente tem que pensar esse espaço com muito mais funcionalidade, mais segurança. Exato. Né? Então a gente tem que ser algo seguro ali para a criança. E eles são curiosos, né, São Carol? Querem curiosos, colocar o dedinho querem na onde não abrir pode. tudo. Enfim, a gente passa por essa fase, né? E depois a gente começa também a pensar nos espaços também para a criança participar, né? Fazer uma cozinha também integrativa, onde a família possa ali se reunir, participar, fazer uma receita, né? Então a cozinha é esse espaço também que une todo mundo. Isso é tão né? importante que você falou, que se eu perguntar para os meus filhos quais são as maiores memórias afetivas deles, vão ser a gente cozinhando. Sempre coloquei eles para fazer parte disso, inclusive meu mais velho agora, com 17, terminando o ensino médio, a ideia dele de profissão é fazer gastronomia. Ai, E aí eu Olha só. legal. Uma boa E referência. aí não é uma referência só de mãe mesmo, é uma referência familiar, né? Porque tanto eu gosto de cozinhar, minha mãe hoje é dona de um restaurante. A minha irmã tem um buffet de eventos que foi também, né, minha sócia durante bastante tempo. Eu vendi a empresa para ela assim que eu vim embora para Florianópolis. Então, até a pequena infância deles sempre foi muito rodeada de comida. E a gente sempre se deu muito bem nesse momento de cozinhar. Então, eu acredito que isso também tem um peso emocional e que fez com que ele pensasse nisso. É claro que ele ainda não decidiu, porque eu falei para ele, filho, não se pressione a decidir rápido demais. Não, eu não quero que você pense que você tem que sair do ensino médio direto para a faculdade. Para decidir o que eu vou fazer pro resto da vida, eu sempre dizia isso para as minhas. E eu falo isso para eles até hoje, porque assim, eu tenho 2 formações acadêmicas, e se eu falar para vocês que hoje eu não trabalho em nenhuma,
Você é muito nova pra decidir. Sai do ensino médio, é muito louco. Eu dizia isso. Eu digo para as meninas, assim, quando elas se cobram, né? Tu, calma, vai mais leve. Porque a gente não sabe. É como tu comentou. 2 formações acadêmicas e hoje tu trabalha onde tu te realiza. Onde eu tô que feliz. Isso é importante, a gente quer ver eles dessa forma também. Então é muito sobre isso, a gente tem que ser mais leve, né? E a escolha, que nem comentou, Carol, é tão cedo. A gente sair com 17 anos no ensino médio, decidir o que a gente vai fazer da vida. É cedo. Poxa, E a maioria das pessoas fazem isso, ou quando não são muito pressionados pelos pais também. E aqui a gente vai dar um puxão de orelha aí nessas mães e nesses pais que não conseguiram realizar os seus próprios sonhos e ficam colocando essa carga emocional nos seus filhos. Ah, porque você tem que ser médico, porque você tem que ser funcionário público, porque você tem que ser um advogado, porque você tem que ser um arquiteto, né? Porque são profissões que geralmente são passadas de pais para filhos, assim. Por que eles têm que ser? Não, eles não têm, não. E se você ainda sente isso no seu coração, pai, ainda dá tempo pra vocês estudarem, tá? Porque agora a gente tá vivendo muito, nossa expectativa de vida aumentou. Então, ó, qualquer tempinho que você parar aí, você consegue ficar 4 anos lá na faculdade e realizar o seu sonho. Não fica colocando essa carga emocional em cima do teu filho. Deixa ele se descobrir, né, realmente aquilo que ele ama fazer, que brilha os olhos dele. Porque a gente, quando descobre o que a gente gosta de verdade, também tá conectado com o nosso propósito, né? Fica mais importante fácil, lembrar. mais leve. É diferente, né? Tu te sente leve, não é aquela obrigação, não. Uma realização, É uma né? realização, te faz bem, né? É importante a gente lembrar que não precisa estar com a vida constituída, realizada, pronta aos 30. A nossa estimativa de vida, né, realmente ela é longa. E eu acho que a gente aprendeu, a nossa geração, ela veio muito com isso, assim, né? E acho que realmente tá acelerando o processo. As pessoas querem muito rápido, muito pra ontem. Mas existe um tempo aí, né? Isso é tão real que, gente, nos meus 30 anos eu tive uma crise. Uma crise de identidade, de olhar pra minha vida e falar assim, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo que eu não tô conseguindo... nada do que eu tô vendo aqui é aquilo que eu imaginei que eu estaria vivendo. E aí foi... Mas aí eu vejo quanto que é importante esses pontos de inflexão na vida da gente. Foi ali que eu olhei pra tudo, vimos que tava tudo errado. Meu esposo teve um direcionamento, assim, de Deus de vir embora pra Florianópolis e falou assim, então tá, nós não estamos contentes com nada do que tá acontecendo, então tchau, obrigada. Muito obrigada, Rondônia. Estamos indo embora, mas a gente vai realmente atrás daquilo que a gente acredita que vai realizar os nossos sonhos. E depois de ouvirmos, né, os desafios aí, os primeiros, né, porque foram muitas fases, né? Eu falo que o desafio da maternidade, ele vem de fases. Depois que a gente passa uma fase, daqui a pouco vem a próxima. Mas, né, nós estamos aqui nessa cozinha linda e agora nós vamos começar a nossa receita, né? Porque senão não vai dar tempo da gente terminar o nosso bate-papo comendo nosso bolo. E eu quero convidar a Denise para vir aqui para a cozinha junto comigo. A Dê vai ser minha auxiliar agora e também vamos falar um pouquinho sobre essa cozinha maravilhosa aqui da Toque Retoque, né, gente? Como vocês podem ver, o balcão é próximo da pia, mas tem espaço para todas as coisas, né, Dê? Esse material, gente, é porcelanato. Não estamos falando de pedra natural, estamos falando de porcelanato. É a diversidade hoje em dia, a Carol, como arquiteta, pode nos ajudar também. Porque hoje em dia, o porcelanato proporciona isso, questão de durabilidade, resistência. Diferente de uma pedra natural que tem um desgaste próprio da pedra, o porcelanato não, tá feito uma queima no forno. Então, a resistência dele é muito pouco. Então, podemos a Carol sabe. O porcelanato, por ele ter essa queima, passar por todos esses processos, né? Que a porcelana passa, então acaba que ele é muito mais resistente a riscos, né? A abrasão, a manchas, né? Então, ele é uma pedra extremamente resistente. E hoje em dia, até muito mais a Toque Retoque, né? Trabalhando aqui com as marcas, que com o tempo também foi se sofisticando, né? Hoje a gente já tem as lastras, né? Formatos grandes. E esse produto, inclusive, ele é um produto ideal para bancada de cozinha, porque ele possui uma proteção antibacteriana. Então, ele não vai proliferar bactérias. Eu tinha uma tia que tinha uma pedra de mármore na mesa da cozinha e ela colocou uma forma quente. Vocês acreditam que a mesa partiu pelo meio? Tipo, por causa de uma forma quente. E às vezes a gente não tem essa ideia, né? Você vai pagar tão caro numa pedra de uma mesa
mesa, mas não se lembra que tem que ter esse tipo de cuidado. Ela não suporta a temperatura, ela vai quebrar. E aqui a gente vê essa questão da É importante ressaltar, né, Rê, que para chegar nesse acabamento, a gente, claro, precisa de uma mão de obra bem específica, né? Então, hoje, como tu comentou, quando tipo, os nossos telespectadores puderem visitar a loja, né? O acabamento dele realmente parece uma dobra do porcelanato. Então, ele é um acabamento feito para bancada, com massa plástica, e é super possível, né? Realizar isso em apartamentos, em residências. Já usou a Carol em projetos? Sim, já usei. E era uma resistência que a gente tinha muito grande lá no passado, porque os porcelanatos não tinham formato, né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, vou entregar a minha idade agora. Eu comecei a trabalhar 12 anos atrás, a gente não tinha esses grandes formatos, né? Então ficava com muita emenda. A gente até fazia bancada, mas ficava aquela emenda ali, né? Que não era muito estratégico. E hoje a gente já tem as lastras, né? Com formatos que é que 2,40, 3,20. olha, formato de 3,60. nossa, imagina, Uau, gente. imagina. Dá pra fazer uma bancadona dessa, a gente não vê uma emenda aqui. Não, e é por isso que eu fiquei admirada na hora que você falou que era porcelanato, porque não parece realmente que... E até a textura, a própria textura, quando você passa a mão, não tem cara de porcelanato. Nós vamos passar agora aqui pro lado da pia, e aqui a gente também tem porcelanato e é outra coisa, parece ser totalmente diferente. Ele ser polido, uma escolha que nós fizemos aqui manter para mostrar duas coisas diferentes. Uma linha satinada, Sim. um pouco mais natural, e o polido que faz manutenção de limpeza, faz pano ali. Então, E de durabilidade, né? Vocês estão tomando o vinho, né? E o vinho numa pedra clara, ele pode se pingar, a pedra pode acabar absorvendo porque ela é porosa, né? E no porcelanato não, tu vai ter então sempre esse brilho, essa resistência, sem a possibilidade de absorção de manchas, né? Olha só, e assim, gente, são detalhes que... Olha como é importante a gente falar com quem entende realmente. Porque às vezes a pessoa que está lá na obra, quem vai começar a fazer uma reforma na cozinha ou está construindo a casa dos sonhos dela, ela não tem essa informação de que se ela coloca uma pedra, além do custo, porque eu sei que pedra... tem que ter uma jazida, tem toda a questão da extração, acaba encarecendo bastante a obra, eu acredito, né, Carol? E ainda tem essas questões que, dependendo da situação, daqui a 10, 15 anos, você não vai mais ter aquela coisa. E aí, como é que você vai estar? Você vai estar feliz na tua cozinha? Você vai estar carregando o peso de ter feito uma escolha errada, né, lá atrás, e que agora você vai ter que fazer uma nova reforma para poder corrigir. Então, vem a grande importância de entender todos os materiais que o mercado oferece, né? e hoje, pegar minha idade também, agora que você tem porcelanato, era formato 40-40. Hoje em dia, as lastras 2020, 2,50, nós estamos aqui 2,40, esse formato maior, então tem um número. Bancada de banheiro também, né? Banheiro sanitário, a gente consegue fazer com peças menores também. Então, E uma por mais que diversidade tenha enorme. emenda, é pouquinha. Porque antigamente o rejunte era uma coisa gigante. Ele era o detalhe, né? Agora, se a gente faz emenda, né? A gente tenta ser bem estratégico, né? Ali a gente tem uma emenda que a gente fez. Que é um modo separado. Que é que daí é estratégico. Ele tá ali, né? Pode fazer e vocês percebem que é algo que não vai acumular sujeira, né? Que é um rejunte bem fininho, então não teria problema. E até isso, né? Esses dias eu estava lá stalkeando vocês e aí eu vi um vídeo sobre um produto novo para limpeza de rejuntes. Sim. Né? Que eu acredito que, inclusive, preciso levar para minha casa para lavar meu banheiro. Porque é uma coisa que junta, né? Junta a sujeira. E eu acho que é unânime. Eu acho que toda casa, o lugar que mais suja e junta sujeira é o banheiro mesmo, por causa da umidade. Eu acredito, e o rejunte acaba, né, criando mais bactérias ali, vai ficando pretinho, feinho. E aí eu vi que tinha um produto aqui que vocês estavam fazendo. E sem aquela coisa que antes tinha que esfregar, escovar. Não, hoje a gente quer praticidade. Estamos falando de porcelanato e de produto prático, para não passar trabalho, né? E o que tem, né? Tempo de ficar em casa, limpando. Não. Temos que trabalhar, temos que chegar em casa. E é isso tem tudo a ver com o nosso assunto até agora, porque nós estamos falando exatamente disso, que depois que a gente se torna mãe, o nosso tempo para ficar dedicando à cozinha impecável, à casa impecável, ele vai diminuindo. Então a gente tem que investir naquilo que vai nos dando esse tipo de qualidade, porque ninguém gosta de ficar numa casa suja.
Ninguém gosta de cozinhar numa cozinha suja. Mas então a gente vai ter que investir em tecnologia através, talvez, das bancadas e daquilo que a gente vai usar para não ter que passar Tem que trabalho. continuar fazendo as coisas boas, mas a gente quer hoje em dia praticidade. O tempo não nos permite aquela coisa do difícil, né? Tem que ser prático, tem que ser útil. É o custo-benefício que eu chamo assim. É um produto que tu consegue, que ele te atenda super bem e que tenha elegância, que fique bonito dentro do ambiente. E aí vem muito, né, a somar assim, no nosso trabalho com os profissionais, né? A gente estava aqui falando de parte técnica de produto, que é permitido, que não é. A Carol já veio com o olhar todo do profissional de usar Sim. uma linha estratégica. Então, acho que isso é muito importante no briefing com o cliente também, né, Carol? De entender como que é a rotina de cada família. E aí, quando eles nos trazem essa demanda, a gente também auxiliar no produto ideal, né? Na sugestão, na curadoria de produtos, para as duas forças juntas aí entregarem realmente o que o nosso cliente espera, né? É uma coisa bem importante para nós também ter um profissional que especifique, que nos auxilie, como a Aline falou da Carol. Tem que ser um produto muito bom, mas ele tem que ser usado corretamente. Então, por isso foi, como a Aline comentou, foi um produto escolhido, sim, baseado nisso, nessa tecnologia. Especificador, o arquiteto começou a utilizar as bancadas de porcelanato por conta dos orçamentos, né, do investimento, né, que é o investimento até um pouco, digamos, mais estratégico ali, né, acaba sendo, a gente consegue fazer uma bancada linda, maravilhosa, né, super sofisticada. E a gente começou a implementar isso nas bancadas e as marcas começaram a enxergar isso como uma oportunidade para desenvolver produtos próprio para a bancada. Então foi algo que as marcas começaram realmente a ver essa demanda. É um olhar, né, para isso, né? Que é uma questão inovadora, né? Para você ver essa demanda que os arquitetos que pediram inicialmente, né? Antes as marcas faziam, porcelanato é parede, é chão e... Isso aí. E aí começou-se a trazer essa demanda para as bancadas, que é um assunto que tu falou ali, porque realmente é um investimento mais estratégico, né? Acaba que o porcelanato realmente ele tem um custo bem bacana, né? Bem interessante. Até um propósito que eu trago lá no escritório, né? Eu falo que a gente pode ter uma casa de milionário sem precisar gastar comum. É um propósito que eu trago lá no escritório, porque hoje até os milionários se preocupam com o investimento que eles estão colocando, né? Então, o porcelanato, eu acho que ele nos propicia isso, né? Ser estratégico na hora de investir também, né? Carol, e essa questão de investimento tem muito também do gosto da família, né? Vou dar um exemplo. Eu conheço muitas famílias que investiram em tudo quanto é lugar da casa, mas a cozinha não foi um lugar de investimento. Mas eu fui tentar entender por que não. Porque a esposa, no caso, a dona da casa, não cozinhava. Então, para ela, quem ia cozinhar era uma colaboradora mesmo, então ela não se preocupava muito com isso, né? Mas a gente tem visto também esse retorno, né? Esse retorno da família para a cozinha, para ter esses momentos, esses ambientes de poder conversar. A gente estava falando aqui, compartilhei ainda que os meus filhos amam estar na cozinha comigo, inclusive a gente sempre, eu falo que a gente ganha nosso tempo fazendo as nossas marmitinhas da semana, né? Até para todo mundo comer bem certinho, mas nesse dia tá todo mundo comigo envolvido na cozinha, e eu vejo que essas praticidades todas vieram desse retorno da mulher pra cozinha e falar assim, não vou cozinhar todo dia, mas o dia que eu for, eu quero que a minha cozinha seja a minha cara, que tenha sido desenhada do jeito que eu sonhei, imaginei, né, e a vida tá tão dinâmica assim, né, é tão corrido, que agora até cozinhar virou hobby, né, então a gente tá voltando ali para a cozinha, né? Como um hobby também, como um momento de distração ali da família, né? Vou no final de semana trazer o filho para cozinhar ali junto com a mãe, né? Toda aquela questão de afeto. Então a cozinha ela tá sendo esse local, né? De hobby mesmo, né? Para ser realmente uma distração do cotidiano, do dia a dia. E se a gente for parar pra pensar, realmente, cozinhar traz essa paz, né, pra gente. E estamos aqui conversando, mas vamos pra receita. Vamos pra receita. Ó, aqui nós temos um bowl vazio. Aqui nós vamos colocar todos os ingredientes secos, enquanto isso eu vou só colocando aqui no nosso liquidificador os ingredientes molhados. Dê, traz pra nós o copo lá do liquidificador.
Gente, nós vamos fazer um bolo de maçã. Não é torta, é um bolo mesmo de maçã hoje. Aqui nós temos 3 maçãs, tá? 2 delas com casca e a casca da terceira maçã que tá aqui embaixo dessa daqui cortada. Vou colocar aqui dentro do nosso liquidificador. Vou aproveitar minha vasilhinha aqui, já vou colocar aqui do ladinho. 3 ovos. Gente, quebrem os ovos separados, tá? Já cometi esse erro antes de colocar o ovo direto lá na nossa receita. Pode dar ruim. Então, Dá ruim, com certeza. sei não, Né? né? Quem nunca não fez isso? A gente quer adiantar, né? Não Ai, quer. rapidinho. Rapidinho, é só um Não bolinho. problema. E aí, pode ser que dê um problema mesmo. 3 ovos. Pronto. Aqui, nós vamos colocar agora uma xícara de óleo. Se você for pesar, tá, gente? Até tem uma balancinha aqui, porque eu também gosto de pesar. É 140 ml, ou gramas, né? Porque pesa a mesma coisa. E nós vamos pegar aqui nosso pote de açúcar. Mais uma xícara. Quero uma... Pode pegar aquela colher de pau ali pra mim. Vou usar a xícara que já tá sujinha aqui, não tem problema. É bem prática, né? Já vai usando ali o que tem junto. Não, já vai pra... Ai, é prática, né? Demais. Praticidade, né, Carol? Só Praticidade. vou dar uma dica importante, Carol. Não é bom a gente mexer. Vou só pegar uma xícara limpa, gente, pra eu colocar aqui, ó. Vamos tirar uma tara. Eu vou até guardar aqui dentro da gaveta. Vocês viram, né, que eu abri a gaveta aqui, tudo lindo. Ó, temos 138 gramas, 140 gramas. Geralmente é o peso de uma xícara de chá. Por isso que as receitas, elas vão para xícaras e depois quem trabalha profissionalmente gosta de pesar. Pra pesar. Mas é porque funciona, tá, gente? Ou é 140 gramas de açúcar ou uma xícara cheinha. Vocês viram que dá bem certinho. Vou pegar aqui a colherzinha. Nós vamos abrilhantar essa receita aqui maravilhosa e vamos colocar para bater junto algumas uvas passas e castanhas. Eu separei aqui 50 gramas. O açúcar já foi. Esse daqui pode bater. Então vamos lá. Vai bater até ficar líquido. Vai fazer um barulhão aí pra vocês agora. Mas faz parte, né, gente? E a gente tá aqui com a cabeça já no período. Marcel já deu jeito aqui. Ai, já tá aí pensando, né? Essa é a cabeça de mãe, gente. Aqui, ó. Tá totalmente líquido, gente. Quase aconteceu um acidente aqui, vocês viram, né? É ao vivo, gente. É assim. É ao vivo, é assim que funciona. Ó, mas tá ótimo. Vamos deixar aqui separado. E aqui, nesse outro bowl que tá vazio, a gente vai colocar a nossa farinha de trigo. São 240 gramas, ou 2 xícaras de chá bem cheinha, tá? Sabe que eu tenho uma memória, olhando agora. A memória afetiva da minha mãe não é com salgado. Sabia que é com doce, com bolo? com bolo. Com bolo, as cucas da minha mãe. Faz uma cuquinha. Agora sim, vou cobrar ela, né? Quem sabe, na minha próxima ida pra lá, uma cuquinha. Aquelas cuquinhas que faz, que é só com aquele açúcar Cuquinha em alemã. cima. Isso, aquela coisa com coco, com açúcar em cima. E a minha memória afetiva com minha mãe não é salgado. É doce, são os bolos. Porque a minha avó cozinhava muito bem, e a avó cozinhava pra nós, que a mãe trabalhava fora, aquela coisa de ser criada dessa forma, né? Sim. A mãe saiu e eu ficava com a avó, que é hoje o que o Murilo quer ir pra casa da avó, né? Então eu criei dessa forma. Entendo ele. E a minha memória afetiva são é o bolo da mãe. Aquele bolo mesclado que ela fazia, a cuquinha, o cheirinho do doce, né? Cada um fazendo Aqui bolo na nossa agora. farinha de trigo, gente, nós vamos colocar junto o fermento, que eu já deixei separadinho aqui, ó, 15 gramas. Uma colher bem cheia de sopa. E agora eu vou pegar uma tabuinha aqui, só para vocês verem, porque eu vou picar algumas castanhazinhas pra gente colocar no meio da nossa massa. Porque é isso que vai dar todo aquele charme, aquela coisa gostosa pro nosso bolo, tá?
Gente, vou fazer um comentário. O que são esses pratos? O que é delicadeza? Olha dos pratos, isso, gente. Carol? Olha os aqui, que pratinhos. coisinha mais linda. Lindo. É verdade. Gente, tudo isso vocês encontram. Ô, Carol, conta pra gente, onde é que as pessoas encontram isso para elas poderem adquirir, se elas querem algo mais colorido, assim, pra casa delas? Gente, esses bols de fruta, eles são, assim, um acontecimento. Tá? A galera ama, é assim, apaixonada. E assim, todo mundo gosta, não tem faixa etária, não tem, sabe? Todo mundo ama. São lindos. E vocês conseguem encontrar no @MonteSuaDecor. Monte Sua Decor. Bom, só decor. É o meu e-commerce de decoração e mesa posta, que eu faço toda a parte de curadoria, criação de peças. Então, tem bastante Olha coisas bem só. fofas por lá. E esses bols de fruta é Uma sensação. um best-seller. É a sensação. Ah, eu imagino que deve ser mesmo, porque primeiro que ele deixa bonito toda e qualquer cozinha e são funcionais. Né? A gente precisa de coisa bonita. Eu sempre falo que a beleza das coisas que a gente usa na nossa casa, elas têm que estar conectadas com a funcionalidade também. Porque também não adianta ser só bonito, né? Tem que ser prático. Tá ali, tu tá mexendo, já tá pegando. E uma coisa que Praticidade. a gente gostou muito aqui é que além das bancadas realmente serem bonitas, antes, por exemplo, da moça que trabalha aqui, eu perguntei pra ela, falei assim, o que você mais gosta dessa cozinha? E aí ela falou a praticidade de limpeza. Porque é aquilo que tu falou, né? Um paninho com detergente, tá tudo limpo. Pronto, tá limpo, E eu não não dá tenho nada, mais. não tem nada poroso, é tudo liso, né? Tudo fácil de limpar. A Ó, Cuba também aqui. ajuda muito a manter isso, né? Agora tu tá cozinhando e a gente não está visualizando nenhuma bagunça, né? Não tem uma Isso. profundidade legal. E a calha que vai fazendo essa facilidade. Aqui, gente, eu tenho uma maçã inteira, picadinha, sem casca, tá? A casca eu coloquei lá no liquidificador e essa vem pra cá. Além disso, nós vamos colocar uma colherzinha de canela, porque maçã com canela combina Ai, canela. demais, né, gente? Uma pitadinha aqui. Enquanto eu vou aqui cortando, eu vou te pedir pra você picar o resto dessa castanha aqui pra mim, tá? Assim. E olha, gente, aquela massinha líquida agora, ó, vem pra cá. Ô, Aline, a outra praticidade da cuba funda, além de ser esconder a sujeira, é que não fica espingando água pra todo lado na cozinha, né? É, exatamente. E para lavar também esses eletros maiores, né? Então, uma panela maior, um liquidificador, ela é muito prática. A gente utilizou aqui o monocomando também flexível, também é um facilitador do dia a dia, né, Carol? Não sei se tu utiliza muito, mas a gente nota que os Gosto, clientes cara, procuram bastante. Ontem ainda eu e a Denise tivemos uma experiência aqui, apresentando um misturador com filtro, com água com gás, e a cliente disse, sem o flexível eu não quero. Porque realmente Apresentamos o metal e o que ela queria era flexível. flexível, então o flexível ele traz essa facilidade. Realmente essa cozinha ela foi pensada nesse quesito, né, facilidade. E realmente, ela é uma cozinha prática. A gente vê aqui que o fogão, ele é bem retinho aqui com a nossa bancada, né? Porque ele é um fogão de indução. É o cooktop de indução esse. É um cooktop que ele não tem a grade, né? E daí a gente utiliza as panelas especiais que são de fundo de indução. Mas hoje as marcas já estão fabricando, acho que a grande maioria da Tramontina já coloca fundo de indução, sabe? Le Creuset, enfim. Todas as marcas de panela aí já estão fazendo já tudo fundo de indução, né? Por conta ali Para atender para atender e a praticidade de indução. Vocês verem, você estava falando ali, porque essa cozinha aqui parece que está sempre limpa, né? Também o top de indução ele dá. E sem falar na segurança, né, Carol? A gente aqui falando de novo dessa questão da maternidade, as crianças sempre muito curiosas. O fogão de indução, você pode estar cozinhando aqui, você Não pode tem a aquecer, chama, não tem né? chama, não é quente, né? Ele só aquece a panela. Então isso é muito incrível, porque traz uma segurança também maior para tua cozinha. Com certeza. E voltando aqui, gente, quero só mostrar para vocês. Olha que massa linda. Linda essa massa. Carol, tu vai o pique menor ou tá bom assim? Tá ótimo assim, Ó, lindíssima, né, gente?
Agora a gente vai colocar na forma e levar o nosso bolo pro forno. Eu peguei uma forma, passei aqui óleo no fundo da minha forma, tá, gente? Vou untar normalmente com farinha de trigo. Hoje em dia existe um monte de outras formas de untar forma que funcionam muito bem, mas esse jeito tradicional aqui nunca vai deixar de funcionar. Então, se faltou desmoldante, faltou qualquer coisa, unta com óleo e farinha de trigo que vai dar certo. Vai dar certo, não vai ter erro. Não vai ter erro, você vai conseguir desenformar bem o teu bolo. E a minha memória afetiva também é de bolos. Também é de bolos? Também. Por quê? A minha mãe, por incrível que pareça, ela gosta tanto de bolos, tanto que por uma época ela teve uma loja de bolos. Ai, que legal. Olha só! massa. Depois que eu vim embora para Florianópolis, que eu vendi o meu buffet, a minha mãe ainda estava passando a fase da pandemia, né? Porque eu vim em 2020, então a gente ainda não estava conseguindo trabalhar muito bem. Olha, ali também, Nós ali temos também mais veio da alto pandemia. consumo Olha também só. em 2020 pra cá. E aí, quando eu vim, a minha mãe falou assim, filha, mas o buffet ainda não tá bombando, né? Não tá podendo fazer tantos eventos e eu preciso fazer alguma coisa. E aí, ela tava estudando bastante, né? Porque na época da pandemia a gente teve mais tempo livre, então a gente acabou focando mais em estudar. E ela conheceu uma boleira daqui, de Santa Olha Catarina, só. inclusive, Olha de Itajaí. só. E fez um curso de bolos caseiros, assim. E aí ela virou e falou assim, filha, a mãe queria tanto fazer uma loja de bolos, mas eu não sei como. Falei, não, então eu te ajudo, vamos fazer uma loja de bolos online, as pessoas entram e pedem. E aí, gente, bombou a loja de bolos dela, tipo assim. Claro, as pessoas estavam mais em casa, para eles terem um bolinho para servir. E não é todo mundo que gosta disso, fazer de o- cozinhar. A gente gosta, mas não é todo mundo que gosta. Essa Então é a uma gente também tem que respeitar, né, esse É. momento das pessoas. Essa é uma característica da Toque também, né? Nós temos uma receita de bolo aí bem tradicional da loja. Os clientes gostam bastante e nós criamos até um bolinho que vai até o escritório do especificador. Que Na demais. entrega, na conclusão da obra do nosso cliente. Então é um bolinho que conta um pouquinho da por nossa aqui? história, né? Isso, O cliente sente o cheirinho quando chega aqui, prove, depois pode degustar aí recebendo, né, esse momento com a Toque. Aqui, gente, eu estou fazendo uma farofinha. Açúcar, castanha e um pouquinho de manteiga ou margarina, o que você tiver na tua casa, tá? E aí, essa farofinha a gente vai colocar no fundo do nosso bolo, que na hora que a gente desenformar, vai ter aquela coisa mais linda de tudo. E vai dar todo um toque especial para o nosso bolinho. Então, ó, vou começar misturando tudo aqui. Prontinho. Obrigada, Adê. Gente, imagina se esse bolo fica bom. Castanha com canela e maçã, não tem como, Eu não né? tenho dúvida que não. Não tem como dar errado. E aí você imagina o cheirinho disso a hora que o forno estiver ali, ó, terminando de assar. Eu vou colocar metade da nossa farofinha aqui no fundo da forma. Sim. Quero fazer bagunça mesmo, pra vocês verem que é fácil de limpar, não é conversa, não. É verdade esse bilhete. É prático mesmo. É prático mesmo. Que lindo que tá essa massa. Ó, você viu? Gente, Ó, essa massa. vou até mostrar aqui para as meninas, para vocês Olha verem aqui de essa casa, massa. gente. Gente, olha que coisa Olha massa. só. Os pedacinhos. E é extremamente simples, né? Um bolo que você faz rapidinho, mas vamos colocar aqui na nossa Quando eu era forma. criança, quando minha mãe fazia. A minha mãe, ela ama cozinhar, né? Uhum. Tanto salgado, doce, enfim, tudo que minha mãe faz é bom. E eu ficava só esperando ela terminar de colocar na forma pra ela, eu quero comer aquela massinha crua. Sim. Eu falava, vai dar dor de barriga. Você não tem... Uhum. Não, e as minhas que brigavam pela massa. Eu tinha que dividir o restinho da massa ali, porque elas queriam aquele resto, aquela massa crua. Olha Mas só. era dor de barriga. Toda E ela- criança, gente, até eu hoje, tem a acho. mais nova, a Júlia, que gosta de fazer um bolinho assim. A Rafa, a mais velha, ama fazer bolo, né? Adora fazer bolo doce, assim, vai pro forno fazer.
Mas elas disputam quem vai tirar aquela rapinha, assim, aquele restinho do. Tem uma memória afetiva mesmo, né? Eu também fazia muito isso. isso. Vivi o chantilly. Ai, que delícia! Comer aquela rapinha. Agora a gente teve um final de semana com os afiliados e eu ofertando pra eles. Fiz bolo e vocês querem? Vocês querem? Ainda não. As crianças hoje em dia não sabem mais o que é bom. Comeram minha rapinha, não. Comeram só o bolinho pronto. Mas as crianças de hoje em dia não sabem, não, gente, o que é bom. Na verdade, eu acho que, é claro, né, a modernidade fez com que isso acontecesse. Porque imagina só, não tem como também a gente querer competir com os sabores inventados, né? E aí, se você tem o seu filho e desde pequeno você oferta para ele muito biscoito recheado, muitos sabores industrializados, depois ele não vai conseguir gostar de fruta mesmo. Por quê? Porque não tem como competir com o sabor dos industrializados hoje em dia. E eu sempre falo, né, que você tem que educar para não precisar reeducar. Sim. Isso aí. Porque a reeducação ela é mais difícil do que a educação. Eu tenho algumas memórias, assim, com as meninas pequenas, que chegou uma época que estava tão corrido, e eu cheguei no mercado e disse assim, na prateleira da bobagem, que eu chamo, né? Escolham algum lanche, por favor, tô sem tempo, é rápido. Mãe, não tem como, a gente quer levar um sanduíche, eu fazia sanduíche com pãozinho pra elas, então assim, não criei o hábito de salgadinho, bolacha recheada, não tenho hábito, né? E aí depois elas não queriam, né? E elas não queriam. Isso é muito bom, né? Ô, Dê, nós vamos colocar lá. aqui no forno agora. Já está quente. Gente, Então, elétricos da Debaco, esse forno é excelente, tá? Esse sistema de forno, ele tem até uma air fry, né, Aline? Me ajude a... Esse forno, ele vai manter a temperatura uniforme nos 4 cantos, né, A do gente forno. não vai ter o bolo assado só em um local. Ele não vai ter aquela Sistema de oscilação. Eu ventilação. digo que o meu bolo, às vezes, ele ficava um vulcão lá na minha mãe. Aham. Então, o forno da Debaco, ele sempre vai manter o bolinho. Olha só, nosso bolo de massa. Agora é a hora, hein? Nós vamos... Nossa, tá muito bom. Gente, que delícia. Delicioso. Sabor fantástico. Mulher, você entregou, hein? Uau! É. Esse bolo... Expectativa superada. Vamos de nada. Olha, o bichinho melhor.